Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Ok? Voltamos com cérebro e mente. Vamos inicialmente para as definições. E eu começo com o Dr. Hailo Spiller. Nome bonito, falei certo? Vou criar uma franquia. Franquia Spiller. Né? Eu vou comer na Spiller, é diferente. Spiller, cérebro, o que é? Não, o cérebro, né, nada mais é do que um órgão, né, que a gente tem, né, dentro de um local ósseo fechado, né, que a gente não tem acesso, e ele é composto aí de 86 bilhões de neurônios, né, aonde eles se ligam, né, fazem uma comunicação, uma rede, e que ali produz uma energia elétrica, né? E existe, assim, como que a gente poderia dizer, uma estrutura, a estrutura física, né? Um órgão, né? E você vê, a capacidade energética do encéfalo total, ele é capaz, às vezes, de acender uma lâmpada de 25 watts, né? Então, somos energia, né? E não deixa de ser um órgão físico, né? E a gente não tem acesso, né? É um órgão, por exemplo, a gente pode palpar os órgãos, né? Ter acesso, agora o encéfalo a gente não tem como palpar, como auscultar, né? É uma coisa diferente, né? Então, ele está lá dentro. Então, a gente tem que examiná-lo através das suas funções, né? Das suas funções psíquicas, né? Que a gente vai avaliar, então, esse funcionamento de áreas, né? Lá atrás, o lobo occipital é uma área da visão. Então, a gente vai tendo todos esses componentes para avaliar esse órgão importantíssimo do controle geral do organismo, né? Ainda bem que a gente não tem acesso ao que o ser humano está pensando. Não existe nenhuma máquina ainda que diga o que está pensando. Se existisse, eu gostaria de saber o que rola pela cabeça de certas pessoas aí, né? Políticos, da namorada, do marido, da mulher, essas coisinhas. Eu gostaria muito de saber. Ia me assustar, claro. Né? Sobretudo quando eu tivesse que disponibilizar os meus pensamentos para os outros. Quem sabe um dia a gente põe um estetoscópio e Aliás, consegue ouvir. Não seria isso. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos com Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Estamos falando sobre cérebro e mente. E agora vamos para um aspecto desse olhar, um aspecto dessa visão sobre, que é o dualismo, né, doutora Enísia? O que é dualismo? O dualismo é uma forma de pensamento que se desenvolveu com a ciência moderna por um grande cientista chamado René Descartes. Ele postulou que, na verdade, o conhecimento científico ele poderia ser dado de duas naturezas, né? Por aquilo que ele chamou dessa substância material e de uma outra imaterial. E que essas duas elas não seriam correspondentes. Então, ele postulou vários tipos de dualismo, que nós conhecemos geralmente como corpo, mente, ou como indivíduo, sociedade. Mas, ao longo de mais de 500 anos de desenvolvimento científico, hoje nós podemos entender que essa proporção dualista, né, ou dicotômica, dividida, como concebe o Descartes, ela é muito útil do ponto de vista didático, porque realmente, como o professor colocou no módulo anterior, assim, a gente pode observar que estudar a estrutura cerebral já é algo que demanda muito tempo, muita dedicação, e estudar a mente, por sua vez, também. Mas acontece que, enquanto seres humanos que vivemos e convivemos dia a dia com inúmeras situações, nós conseguimos perceber que, na verdade, o cérebro não existe sem a mente. Aliás, a gente só percebe o cérebro exatamente porque a gente se comporta, porque a gente sente, porque a gente vive, experimenta o tempo inteiro. Então, o que a gente entende é que, do ponto de vista da vida humana, de como a gente vivencia, né, de como a gente vive os nossos dias, a gente entende que esses processos eles são completamente únicos, né, interativos, enfim, essa interdependentes, né? Completamente interdependentes. Exatamente. Na perspectiva psiquiátrica, esse dualismo faz alguma diferença? Sim, né? Vamos dizer assim, na psiquiatria a gente vê um pluralismo, né? Um pluralismo com rigor, logicamente, um rigor de estudo, né? E sem dogmatismo, né? Não pode ter o dogmatismo. Uhum. E ali, assim, a gente vê muita questão, assim, do pessoal fisicalista e não fisicalista, né? Certo. Então, os fisicalistas, eles tentam demonstrar toda essa questão cerebral, essas funções, em função de uma explicação das forças físicas e químicas. E acabou. Acabou, né? Então, eu vejo você porque meu lobo occipital está ativado. Então, ele me dá a significância da visão sua. Ponto, acabou, né? E a gente tem os não fisicalistas, né?
Então, os não fisicalistas, eles ainda acham que existem outros componentes do universo que poderiam explicar outras coisas, tipo, eu tenho a luz ultravioleta ou infravermelho, eu não consigo ver, meu lobo não funciona, mas ela existe. Né? E aí? Né? Nesse caminho aí ela existe, ser fisicalista, um psiquiatra absolutamente fisicalista, num pronto-socorro, numa emergência psiquiátrica, ele vai receber alguns pacientes ali que ele vai mandar Fenergan, 1, 2, 3 doses e simplesmente não vai acontecer nada. E aí o que ele faz com o fisicalismo dele? Exatamente. Então, esse é um tipo de cientificismo, né? A pessoa só acredita naquela... Só uma coisa. Né? E quando ele depara, porque vai deparar com coisas que extrapolam, com coisas que estão fora desse terreno, fora dessa dimensão apenas material, porque existe, né? Capacidade de cogitar. Cogitar de coisas que estão além das dimensões materiais é uma capacidade da própria mente. Sim. Né? Sim, E vejo assim também, as 3 grandes hipóteses que a gente tem hoje, né? Você vê, a mente precisa do encéfalo, né? Para se manifestar, né? Certo. O encéfalo seria, a consciência seria o produto desse encéfalo, né? Então seria uma simbiose, primeira hipótese. A segunda, que todo mundo debate, a mente está contida dentro do encéfalo, né? E existe uma terceira hipótese, que o encéfalo está inserido dentro de uma consciência, né? Então, são 3, assim, hipóteses que não se anulam, né? Elas não se anulam. Eu prefiro né? colocar ela no liquidificador, misturar tudo, né? E sair um vitaminado bom. Tá ótimo, porque você não tem uma coisa sem outra, Isso, não no ser humano. Você pode até fazer pesquisas experimentais em outros seres e conseguir, né? Porque a gente sabe que uma ameba vive. Agora, eu não sei como é que ela pensa, que ela só tem ela só tem uma célula. Aliás, só tem não. Ela só é uma célula. Unicelular, né? Unicelular. Mas ela funciona, ela existe. Ela se movimenta, ela resolve os seus problemas. Isso. Ou cria problemas. Ela sabe que tocou no lugar, tem que voltar, ela sabe que é uma reação, né? Agora, imagina nós com essa quantidade de neurônios. Só que existe inteligência não só nos neurônios. As células têm sua inteligência. Né? E sobre essa questão, as nossas representações são completamente mergulhadas nesse universo de juízos e valores que nós formulamos, muito ligados a esse lobo frontal executivo que o professor falou há pouco. Que é uma escada muito acima do Acho que é isso, né? A ciência ainda não dá a resposta completa ainda por essa questão. Por exemplo, você falou do pinico, eu ouvi, mas não é só aquela área que tem a competência de decifrar. Não. Houve toda uma questão de hipocampo, né, onde que tem memória, e aí afetividade, foi tudo. Quando você falou do pinico, eu não me lembro do meu pinico, mas eu lembrei do meu avô, né? Sim, olha só a conexão que foi as feita aí, pessoais. né? Então não há como também a ciência falar assim, fale alguma coisa que vai funcionar só essa área. Não, vai funcionar muito mais, uma conexão, um conversar de áreas, né, de forma rápida. Os próprios estudos, né, professor, sobre a memória já também desmistificou isso. Hoje nós sabemos que nós não temos um centro único de memória, mas vários centros. Podemos ter um capitaniano, mas um seu centro não. Porque a ciência mostra que existe uma correlação, né? Você tem alguma coisa, mas correlação não é causação, né? Tem alguma coisa para colocar em relação à mente? Sim, é muito interessante isso, a gente hoje dividir, né, os transtornos mentais orgânicos, igual você falou, e os outros a gente fala em funcionais, né? Funcionais é aquele realmente pelos neurotransmissores e tudo mais que está ocorrendo dentro do encéfalo, né? Agora, esses orgânicos pode ser uma demência, igual você falou, mas também pode ser um hipotireoidismo, hipertireoidismo, né? Influenciando ali. Disfunção desglandular, né? Isso, então o corpo influenciando no seu funcionamento mental, né? Então é importante para o médico diferenciar isso, né? Não sair, tudo é mental e é só concentra no mental. Será que não tem um problema físico como causa base do problema, né? Então, o olhar médico ele não pode ser direcionado também só para a questão mental, né? Onde tem que ter mente, corpo, tudo junto aí, né? Um fato interessante, há uma psicanalista em Belo Horizonte, que foi minha aluna no processo. Ela é boa porque foi minha aluna, evidentemente, né? Eu também fui, né? As coisas boas ele aprendeu comigo, as erradas ele aprendeu sozinho. Pois bem, nós estamos na fase final do nosso programa.
muitíssimo bom. Quem sabe no futuro vamos lançar mais um, fazer mais alguma coisa nessa área. Agradeço muito ao doutor Rádio, à doutora Denise pela participação. Conto com vocês, sejam muito felizes na profissão e também na vida, na família, etc. Terça-feira estamos de volta.